Queridos irmãos e irmãs, presentes aqui no santuário e que rezam conosco através das ondas da nossa querida Rádio Montanhesa, da Rádio Web Semeando, das redes sociais. É o 13º domingo do tempo comum. Depois que a liturgia nos deu a oportunidade de celebrar grandiosas festas, reconhecendo que o nosso Deus é único sem ser sozinho na celebração do mistério da Santíssima Trindade, e antes Pentecostes, em seguida Corpus Christi. Anteontem celebrávamos o Sagrado Coração de Jesus, ontem o Imaculado Coração de Maria. Nós tomamos agora o ritmo do ordinário, do cotidiano da nossa liturgia, nesta sequência do tempo comum. Hoje é o chamado que Jesus faz a cada um de nós. E a resposta que precisa ser feita com prontidão, sem subterfúgios, desculpas, que fizéssemos isto ou aquilo antes de dizer sim. O sim deve ser decidido. Como Jesus tomou a firme decisão de seguir para Jerusalém. Ele sabia o que lá esperava por ele. A tortuosa passagem pelo Calvário, mas sabia também da sua vitória sobre o sofrimento, a morte e a cruz, com a ressurreição. A firme decisão de Jesus em cumprir o desígnio de Deus Pai a respeito da missão que lhe foi confiada, assistido pelo Espírito Santo. Nós também devemos ser marcados pela firme decisão de seguir os desígnios do Senhor. Na primeira leitura do primeiro livro de Reis, Deus enviou o profeta Elias com a vida tão bonita. Confundiram Elias até com o Messias. De tamanha era a sua autenticidade, a sua fidelidade na missão que Deus lhe confiou. Deus enviou o profeta Elias para ungir Eliseu. Eliseu, no diálogo com Elias, recebe a junta de bois, o arado, para os seus trabalhos, mas Eliseu era um homem que confiava na providência divina. Ele não sabia por onde ele devia caminhar ainda, de que ele necessitaria. Mas uma coisa ele sabia: Deus estava com ele e não o abandonaria. Confiança total do profeta Eliseu na providência do Senhor. Por isso ele fez esse gesto tão marcante, com a canga dos bois e com o arado. Ele preparou a lenha, assou a carne dos animais, que ele ofereceu em holocausto, à maneira do Antigo Testamento, celebrar o sacrifício em homenagem a Deus. Assou a carne e repartiu com as pessoas necessitadas, pronto para servir a Deus. Nós também devemos ter esta prontidão na resposta aos apelos de Deus em nossa vida. O Salmo veio recordar para nós que o nosso Deus é a nossa herança para sempre. É nele que nós encontramos a segurança para a caminhada da nossa vida. Depois de todo o anúncio e entrega do Cristo pela redenção da humanidade, nós temos a palavra e o testemunho do apóstolo Paulo, dirigindo a sua mensagem aos habitantes da Galácia, dizendo aos Gálatas
que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, recordando a luta entre a carne e o espírito, para que, na fidelidade aos propósitos de Deus em nossa vida, nós sejamos realmente libertos de todas as amarras que nos prendem através da força do pecado, do mal que quer dominar a nossa vida. Nós ouvimos no ensinamento do Evangelho de hoje como que Jesus, depois de tomar esta decisão de ir em direção a Jerusalém, não sendo acolhido num dos povoados da Samaria, ele não permite aos seus discípulos que fizessem qualquer mal que fosse contra o povo que não os quis hospedar. Partiu, seguiu à frente. Nós também não devemos nos deter diante dos obstáculos que aparecem no caminho da nossa vida. Seguir sempre adiante. O Evangelho de Cristo não pode ficar parado. O nosso sim é dinâmico, precisa ser feito de modo completo e com prontidão. E aqui nós encontramos a orientação de Jesus àqueles que diziam que estavam prontos para segui-lo em todos os instantes da vida. Jesus vai dizer: as raposas têm as suas tocas, as aves têm os seus ninhos, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Depois, em seguida, quando aqueles que foram chamados quiseram encontrar justificativas para adiar a sua resposta, Jesus disse: quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Se o inferno fosse um lugar físico e tivesse paredes e fosse escrever alguma palavra nas paredes do inferno, a palavra seria exatamente esta: depois, deixar para depois, adiar o nosso sim, adiar a consolidação da nossa missão, da tarefa que nós recebemos da parte de Deus. Não podemos adiar. Deus espera da nossa parte um sim pronto, um sim total. Frágil, sim, somos humanos, limitados, mas um sim total. Por isso, nesta passagem bíblica, eu gosto de recordar um pensamento de um jesuíta, o padre Roque Schneider, quando ele disse assim: nós temos que tomar muito cuidado para não sermos cristãos cansados, justificando o adiamento do nosso sim em função do nosso cansaço. Sempre cansados, não podemos nos deixar levar por esta tentação de ser cristãos cansados. E o padre Roque Schneider ainda diz: não podemos ser cristãos descansados, porque a preguiça prejudica o exercício das nossas tarefas, do nosso compromisso, do nosso sim a Deus. Não podemos ser cristãos cansados, não podemos ser cristãos descansados, não devemos ser cristãos cansativos, capazes de afastar as pessoas do segmento do Senhor. Uma gota de mel atrai mais abelhas do que um barril de fel. Não podemos ser cansativos. Então, qual o perfil nosso de cristãos? Devemos ser cristãos incansáveis, isto sim, renovando a nossa disposição e o nosso sim permanentemente. Cansados? Não. Descansados? Também não.
cansativos muito menos, incansáveis sempre. É isso que nós estamos celebrando na liturgia deste 13º domingo do tempo comum, acolhendo tudo que está presente na vida de cada pessoa que celebra conosco nesta manhã de domingo. De modo especial, quando há 60 anos, um jovem casal compareceu aqui nesta igreja, diante de um jovem sacerdote, para dizer o seu sim na vida matrimonial. Leacir e Lulu estão aqui celebrando os seus 60 anos de um sim incansável. Que Deus continue abençoando esta família, santuário da vida, que no sim cotidiano vai construindo a sua fidelidade ao nosso Deus. Que Clara Aparecida, que está aqui com seus familiares, celebrando os seus 15 anos, olhe para o futuro, para o horizonte da sua vida, com esta decisão de ser uma pessoa que segue a Jesus Cristo de maneira incansável, sem desistir. Nada te afastará da sua amizade com o Senhor, seguindo o exemplo da sua família. E assim, queridos irmãos e irmãs, todos nós vamos buscar o auxílio divino para sermos cristãos incansáveis, olhando para o exemplo da Santíssima Virgem Maria, que de modo incansável cultivou o seu sim, pronunciado por volta de 15 anos de idade, concretizado lá pelos seus 48 anos de vida. É muito tempo. Incansável, Nossa Senhora é a Virgem do Silêncio, a mulher do sim, que é um modelo e uma onipotência suplicante que pode interceder em favor de todos nós. Vamos renovar o compromisso da nossa fé e da nossa disposição em seguir o Senhor que nos chama. Creio